O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu falei no início da celebração, nós estamos celebrando a missa votiva do bem-aventurado Anacleto Gonzagues Flores. A sua memória festiva é no dia 20 de novembro, que este ano cairá na solenidade de Cristo Rei, e a sua vida está intimamente ligada a Cristo Rei, porque nós estamos aqui nos reportando àquela grande crise do final do século XIX e século XX, dos cristeiros no México, dos cristãos perseguidos por aquele governo anticristão, anticatólico. Anacleto Gonzales, ele nasceu de uma família que não era religiosa. O seu pai, tinha uma formação liberal, isto é, aquela formação que tende a ver Deus no máximo como uma realidade particular, íntima, algo que cada um vive segundo o seu afeto, mas uma realidade que não tem implicância na sociedade. E foi nessa mentalidade que Anacleto Gonzagues Flores foi formado. Mas diz que por volta dos seus 17 anos, ele ouviu a pregação de um sacerdote. Sim, só lembrando, ele é o segundo de 12 filhos. Então, uma família bem numerosa. E diz então que uma vez ele, ouvindo a pregação de um sacerdote, aquilo tocou tão profundamente o seu coração, que ele quis então empenhar a sua vida na causa de Cristo. Em 1913, isto é, se em 1905 ele tinha em torno dos seus 17 anos, então em 1913, 8 anos depois, então tinha 17, em torno dos seus 25, 26 anos, ele entra na faculdade para fazer direito, porque ele queria defender a pátria e a religião. Ele sabia que um católico, ele precisa se empenhar
para que o nome de Cristo, e isso aqui, meus santos, vale não apenas para os católicos. Todo e qualquer cristão, ele tem a obrigação de fé de se empenhar para que o nome de Cristo seja reconhecido na sociedade. Não apenas no meu coração, no meu íntimo, na minha vida particular, mas fazer todo o possível para que o nome de Cristo seja respeitado, seja honrado nas leis da sociedade, na escola, no trabalho, nas empresas, nas leis, nas instituições. Então, ele que vivia num ambiente em que o nome de Cristo era perseguido, ele começa a empenhar a sua vida nisso. Em 1917, é promulgada aquela Constituição ainda mais anticlerical e toda uma perseguição começa a acontecer ainda mais, agora cruenta, à igreja. Então, cristãos, padres e leigos eram mortos, padres eram enforcados dentro das suas igrejas. Igrejas invadidas, destruídas, altares destruídos e profanados. Quer dizer, isto que nós estamos vendo aqui e acolá em alguns lugares do mundo, já estava acontecendo lá no México, né, no início do século XX. Estamos aqui em torno de 1917. Lembremos-nos que a festa de Cristo Rei foi promulgada foi criada por Pio XI em 1925. Porque Pio XI queria mostrar, Pio XI, aquele mesmo que disse que era impossível ser católico e socialista, católico e comunista. Pois bem, este mesmo Pio XI institui a festa de Cristo Rei para fazer saltar na memória, para fazer acender nos corações dos cristãos que Cristo precisa ser Rei, não apenas nos nossos corações, porque o reinado de Cristo nos nossos corações implica e pressupõe o reinado de Cristo na sociedade. Ora, se Cristo reina no meu coração, eu vou querer que Ele reine em todo lugar onde eu estiver. E para que Cristo reine no meu coração, é importante que as instituições isso favoreçam. Porque se as instituições, a escola, o trabalho, as leis civis não promovem isso, é claro que se tornará cada vez mais difícil o reinado de Cristo nos nossos corações. Então aqui nós compreendemos que uma coisa implica a outra, que uma coisa pede a outra. Diz então que no dia 1º de abril de 1927, juntamente com outros 12 leigos, Anacleto é preso, é torturado e morto, porque queriam que ele dissesse onde estava o bispo, que estavam perseguindo o bispo para também prendê-lo e até mesmo matá-lo. Dizem que foi tirada a sua roupa, ele foi suspenso pelas mãos e começaram a cortar os pés e a triturar os seus nervos dos pés. Como ele não dizia onde estava o bispo, fizeram-lhe outros tipos de tortura que o pudor não permite que se diga isso numa santa missa. Então ele morreu torturado, atrozmente torturado, no dia 1º de abril de 1927. Foi beatificado pelo Papa Bento XVI no dia 20 de novembro de 2005, e é esta a sua data festiva. Pois bem, então eu gostaria de, fazendo menção, já que hoje, dia 1º de novembro, tradicionalmente é a solenidade de todos os santos, mas como é um dia de festa, um dia de guarda, o dia de todos os santos é um dia de guarda,
para que todos os fiéis católicos possam observar este preceito, ele é transferido para o primeiro domingo após este dia. Então, já que nós não estamos celebrando o dia de Todos os Santos, hoje nós estamos fazendo uma memória votiva. Nós que somos paroquianos, da paróquia Cristo Rei, e nós que devemos ter muita devoção por aqueles que morreram por causa de Cristo, e nós que estamos experimentando algo semelhante, já que um governo comunista se aproxima do poder da nossa nação. Então, abramos os olhos. Nós precisamos ver o que é que está acontecendo e não ficar achando que é um governo como qualquer um outro, porque não é. E enquanto temos tempo de dizer, digamos, falemos, posicionemo-nos. Pois bem, então, o beato Anacleto Gonzagues Flores, ele era, falei a vocês que ele foi estudar direito, então ele era advogado, e ele escrevia muito para os jornais da época. E eu trago aqui 2 textos com os quais eu gostaria de terminar a homilia de hoje. 2 textos deste bem-aventurado a quem estamos hoje fazendo memória. Ele diz, imagine, meus santos, ele está falando aqui do México no século XIX. Nós podemos ter a impressão de que ele está falando do Brasil nos dias de hoje. Ele diz aqui: afastaram Cristo das leis, das escolas, dos parlamentos, das cátedras, da imprensa, da vida pública. Queira você falar dos mandamentos de Cristo numa escola? Não, aqui nós somos liberais. Aqui o nome de Cristo não é prevalente, não tem precedência. Imagine aqui, meus santos, a ofensa ao coração de nosso Senhor. Ele que é o Senhor de toda a criação. Ele que, o Deus unitrino, é o Criador de todas as coisas. Ele que derramou o seu próprio sangue por nós. Ele não tem voz e nem vez nas escolas, nas leis civis, na imprensa. Deve ficar caladinho. No máximo, pode falar nos nossos corações, desde que nós não falemos coisa alguma. É um absurdo. É um absurdo, e nós estamos tão acostumados com essa ideia liberal, que achamos tranquilo que os mandamentos de Deus e a vontade de Cristo não tenham relevância e precedência na nossa sociedade construída a partir dos valores cristãos. Pois bem, continua então Anacleto, e ele diz: a importância da festa de Cristo Rei não está somente em proclamar, como será feito, Cristo como Rei soberano da vida pública e social. Não, porque se a proclamação da realeza de Cristo é algo extremamente importante, mais importante ainda é que nós, cristãos, católicos, entendamos as nossas responsabilidades ante o reinado de Cristo. Isto é, o que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude? Continua o beato: mas se não necessita de nós, porque Cristo não necessita de nós para fundar o seu reino, mas se Ele não necessita de nós, nem de nossas vidas, Ele deseja, porém, estabelecer o seu reinado por meio de nossos esforços, das nossas lutas e das nossas batalhas. Isto é, Cristo quer estabelecer o seu reino aqui na terra por meio do nosso trabalho. E qual será a nossa atitude quando nós vemos que as leis e a política se tornará ainda mais contrária a Cristo, com um governo sem Deus e contra Deus, sem Cristo e contra Cristo, que se aproxima do poder do nosso país? Qual é a atitude nossa, cristãos católicos, acomodados, vivendo a nossa fé dentro da sacristia, dentro de casa,
quietinho, para não incomodar ninguém? Ou iremos viver a nossa fé pública e fazer de tudo, fazer de todo o nosso possível para que o nome de Cristo seja pregado, conhecido, honrado e respeitado, para que as leis de Cristo sejam estabelecidas na nossa nação? O que é que estamos fazendo? Continua o beato: devemos, pois, entender que Deus, que Cristo pede, exige, quer que cada um de nós, na medida de suas forças, trabalhe veementemente para estabelecer o seu reinado na vida pública. E se continuarmos acastelados em nossas igrejas e em nossos lares, nós não conseguiremos fazer isso. Se nós, diante deste mau presságio que se aproxima, se nós simplesmente continuarmos tendo a mesma postura de outrora, nada vai mudar, ou melhor, tudo vai mudar para pior, e nós somos responsáveis. Nós precisamos ter uma atitude muito clara, uma postura muito correta, muito transparente. E continua o bem-aventurado Anacleto Gonzalez Flores: porque todos, absolutamente todos, podemos e devemos fazer algo para restabelecer o reinado de Cristo, uns de uma forma, outros de outra, uns com talento, outros com esforço, mas todos devemos procurar desde hoje fazer algo sério. Hoje proclamamo-lo rei. Ele escreveu esse artigo por ocasião da festa de Cristo Rei. Mas precisamos jurar que deixaremos nossas velhas atitudes de múmias de sacristia e de mortos-vivos em nossos lares. Aqui ele fala para nós padres e para vocês leigos, aqueles que acham que religião a gente vive lá na sacristia, quietinho, calado, sem incomodar ninguém. Nós não podemos ser múmias de sacristia, nem mortos-vivos nos nossos lares. Aí então, você pode dizer: ah, padre, mas não é bem assim. Imagine, padre, se vai haver perseguição, se vai haver todos esses horrores no nosso país. Afinal de contas, o Brasil é o maior país cristão. Imagine se isso vai acontecer aqui, como está acontecendo na Nicarágua, como está acontecendo na Venezuela, como está acontecendo na Coreia do Norte, como está acontecendo na China. Imagine isso, para citar apenas como está acontecendo em Cuba. Imagine, padre, se isso vai acontecer conosco. Afinal de contas, nós somos a maioria, os cristãos somos a maioria. Diz então o beato Anacleto Gonzalez Flores, que também vivia num país majoritariamente não apenas cristão, mas católico. Temos vivido perpetuamente isolados, cada um vivendo a sua fé consigo mesmo, quietinho, sem organização nenhuma. Temos vivido perpetuamente isolados. Até agora temos nos empenhado em ser forças sem contato algum, de modo que os católicos quase não conhecem uns aos outros. Isto é, eles estavam isolados, e também devido à perseguição, ninguém tinha contato muito com o outro. E o mais grave e doloroso é que, apesar de todos esses acontecimentos, ainda fazemos-nos de desentendidos. Tudo isso está acontecendo e os cristãos ainda, não, mas imagine, isso não vai acontecer aqui. Não, aqui não. Ainda nos fazemos de desentendidos. Ele falou que isso aconteceu lá. E nós estamos vivendo isso hoje, aqui. Continuamos acastelados em isolamento,
Continuamos empenhados em viver a nossa vida do nosso jeito e segundo as nossas opiniões. Enquanto nossos inimigos nos dão lição de organização e nos fazem entender que a organização é uma necessidade imperiosa. Se nós não nos organizarmos, a nossa fé será arrancada da nossa boca. Se nós não nos organizarmos, se tornará pouco a pouco, e não me chamem de profeta da calamidade, da desgraça. Se nós não nos organizarmos, se tornará cada vez mais difícil de vivermos a nossa fé. Precisamos ser católicos, cristãos de fato, testemunhando a nossa fé e estando dispostos a sofrer pela nossa fé, porque se não quisermos pagar o preço por sermos cristãos, a nossa fé será arrancada da nossa boca. Isso o Beato, lá no início do século XX, já falava, e este movimento tem crescido cada vez mais. Continuamos extasiados ante o nosso número, orgulhosos e satisfeitos por sermos a maioria neste país. Ele dizendo isso a respeito do México. E nós podemos, não, imagine, nós somos um país imenso, de extensão continental, com tantos cristãos. Não, isso não vai acontecer. Mas também seguiremos sendo uma maioria impotente, muda, calada, inerte, inócua, sem efeito algum. Uma maioria, mas um bando que não sabe para onde vai, que não tem organização nem liderança alguma. Sujeita, uma multidão vencida, sujeita ao furor dos nossos perseguidores, porque o número, por maior que seja, não basta para a vitória. O que ele enfatiza aqui é o que? Organização. Os cristãos precisam saber qual o seu objetivo e precisam se organizar para viver o seu objetivo. Porque senão, se cada um ficar fechadinho no seu mundo, preocupado com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, com as suas dívidas, apenas com as suas particularidades, a nossa fé será arrancada da nossa boca. Continua, e já estou terminando. O número para alcançar êxitos que se buscam, supõe, exige, pede ser sempre um número em ação, de pessoas que sabem o que querem e que estão trabalhando para estabelecer aquilo que querem, não um número inerte, inativo, desorganizado. E deixa de ser um número quando somente é uma quantidade abstrata. Não atua simultaneamente. E este agir simultaneamente, todos juntos, tem nos faltado. Ele dizia isso lá no México. Nós podemos dizer isso hoje. Este número que age de uma maneira coesa, conjunta, organizada, tem nos faltado. Por isso, e com essa frase termino, por isso a organização é a necessidade suprema dos cristãos, dos católicos. Que o bem-aventurado Anacleto Gonzagues Flores interceda por nós. Ele que morreu dizendo, morro eu, mas Deus não morre, viva Cristo Rei. Que Ele interceda por nós, para que este ardor, este amor a Cristo, cresça cada vez mais nos nossos corações, para que nós queiramos amá-lo e fazê-lo amado cada vez mais no nosso país, com as nossas leis e as nossas instituições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.